Olá, eu sou Adriana Kelmer, psiquiatra, e esse é o VitaCast, o podcast da Clínica VitaSoul, que visa falar sobre saúde, corpo e mente e levar mais leveza para a sua vida. No episódio de hoje, eu vou começar com uma pequena reflexão sobre a evolução da espécie. Há milhões de anos, o ser humano vivia num ambiente muito desafiador, seja porque ele tinha que enfrentar os predadores, seja porque ele tinha que sair para caçar, mas ele vivia sob um estresse agudo, né, que acontecia ali episodicamente. E para lidar com esse estresse, o corpo desenvolveu mecanismos, entre eles a liberação de adrenalina e cortisol. Só que, ao longo da evolução da espécie, os nossos estressores mudaram muito. Hoje, a gente não tem mais que fugir daqueles predadores antigos, né? Pelo menos não daqueles. Mas a gente vive aí com estresse presente no dia a dia, né? Seja no trânsito, seja até em casa, né? Problemas na família, no trabalho, enfim. E esse estresse crônico, ele acaba trazendo prejuízos para a nossa saúde. Mas, ao mesmo tempo, além, né, do estresse ter mudado de um estresse agudo para um estresse crônico, ao longo do tempo, o ser humano também, que vivia de uma forma nômade, foi diminuindo o movimento, né? Se lá atrás ele tinha que caçar, hoje a gente pede iFood, né? Aliás, até para ligar a televisão, a gente não precisa levantar mais, né? A gente tem o controle remoto. Então, a gente saiu de muito movimento para uma vida sedentária. E essa soma, estresse crônico, sedentarismo, está aí na base, né, das doenças crônicas não transmissíveis. O que é isso? Obesidade, hipertensão, diabetes e também os transtornos mentais, principalmente depressão e ansiedade. E a insônia como sintoma. Esse estilo de vida sedentário e estressante é uma das causas daquela inflamação sistêmica que a gente viu lá no primeiro episódio, como um dos vilões da nossa saúde. E hoje nós vamos falar justamente sobre o estresse. Como ele afeta o nosso corpo, a nossa saúde, no corpo e na mente. E também vamos falar de algumas estratégias para gerenciar melhor esse estresse. Então, eu trouxe para falar comigo aqui hoje duas pessoas que trabalham conosco aqui na Clínica VitaSoul. Mas antes de apresentar para vocês, eu quero fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, curta esse episódio, compartilhe com alguém que você acha que está muito estressado. Quem vai estar comigo aqui hoje é a nossa psicóloga, Karine Soriana, e a educadora física, Ana Cláudia Lima. Obrigada, meninas, por estarem presentes aqui comigo. Obrigada a você, Adriana. Eu que agradeço, Adriana. Então, Karine, quero te pedir para você falar um pouquinho para a gente como que esse estresse crônico afeta a nossa saúde mental e emocional. Sim, perfeito, Adriana. Achei ótima essa comparação aí que você fez da evolução, né? Isso ilustra bem pra gente, né? E um ponto além que traz, né, essa questão do estresse crônico, que eu acho que é muito importante antes de eu falar das repercussões, é que parte do estresse, ele é subjetivo. É como a gente vai interpretar um evento, algum acontecimento, que vai dizer pra gente se ele é estressante ou não, né? Até por isso que é estressante para um e não é para o outro. Exatamente. Né? Então, e isso vai o quê? Vai da história de vida da pessoa, até dos aspectos genéticos, né? Psicológicos. Então, o estresse é subjetivo, né? E aí, o que vai acontecer, né? Quando a gente tem esse estresse o tempo todo? A gente vai estar no nosso corpo com níveis de cortisol e adrenalina altos o tempo todo, né? Então, o primeiro sistema aí que é atingido é o sistema noradrenérgico e dopaminérgico. Então, vai trazer justamente
né, aí sintomas de de um quadro depressivo, né, que vai ser ali uma alteração no apetite, para mais ou para menos, né, um humor irritadiço, a pessoa tem, o pessoal fala, né, o pavio mais curto, né, ela perde a paciência de uma forma mais rápida, né, alterações no sono, né, isso com o estresse também a longo prazo, a pessoa ela vai estar com o corpo o tempo todo alerta, né, então ela não vai conseguir ali na hora de dormir relaxar para dormir, porque a gente precisa ter algumas condições ali, né, pra gente conseguir adormecer, então ela vai ficar, né, com o corpo mais tenso, ela pode ter ali dores de cabeça por essa tensão muscular ali, né, na região facial, né, aí outro sistema também, né, Adriana, que pode ser afetado é o sistema, né, que é responsável pelo nosso controle de impulso. Então a gente vê que dentro de um estresse crônico, né, a gente vê um aumento ali de um comer mais compulsivo, mais emocional, né, de uso e abuso de substâncias psicoativas, né. Hoje a gente vê muito, né, tá chegando muito no consultório a questão das apostas online, dos jogos. Então isso tudo é uma forma que a gente vai tentando encontrar para driblar esse estresse, mas que é uma consequência dele. Em certa maneira, ajuda, mas a longo prazo piora ainda mais. Né? Mas você falou uma série de situações aí, né, Karine, que podem ser diagnosticadas como transtornos mentais. Sim, e, na verdade, são manifestações do estresse, né? Não necessariamente vão... Até podem, né, responder num primeiro momento ao uso da medicação, porque, como você disse, altera também, né, toda a questão de neurotransmissores. Mas a gente sabe que não é suficiente, né? Sim. Vai depender de uma mudança em todo o contexto, né? Porque, e aí mais pra frente eu vou falar sobre isso, né? Mas a gente precisa olhar em todos esses pontos, né? Sim. E você, Ana, como é que você observa a manifestação do estresse no aspecto físico, né, no seu meio de trabalho? Então, Adriana, eu acho que vale a pena ressaltar que a gente não consegue, né, viver sem o estresse. Que seja o estresse do trânsito, o estresse mesmo do dia a dia. Então, o que eu percebo que as pessoas estão chegando, né, nos ambientes, no meu caso, nas academias, cada vez assim, mais estressadas, sem tempo para poder dedicar uma atividade física, né? Então, assim, chega, faz o exercício ali de rapidinho, porque tem só para cumprir, e que tem que sair correndo, porque tem que pegar a criança na escola, e enfim. Então, assim, eu percebo que as pessoas não estão conseguindo, né, gerenciar no seu período de um dia de 24 horas, ou que seja de 12 horas, dedicar 30 minutos, né, à prática de atividade física. Sim. Então, isso é uma coisa que eu venho percebendo muito. Mas acredito que você deve perceber lá também, até assim, pessoas que chegam já com dores, né? Isso, muito. Talvez até pela tensão que o estresse também traz, né? Isso também limita, né, Ana, a prática de exercícios, né? Eu acho que a questão do estresse é que, assim, a gente não tem como fugir deles, né? Fugir do estresse, fugir dos estressores, né? Mas a gente consegue gerenciar isso. Uma das formas é o exercício físico, atividade física, né? A gente que pedala, né, Ana, a gente sabe como é que isso faz bem pra gente, né? Com certeza. As pessoas às vezes até acham estranho, porque a gente sai para pedalar, passa ali horas, poxa, trabalha a semana inteira, chega no final de semana, vai pedalar aí durante tanto tempo. Não cansa? Cansa. Mas é um cansaço muito diferente, é um cansaço que relaxa a gente também, né? Mas e aí, Karine, eu falei aqui de gerenciamento de estresse, né? Sim. Como é que isso funciona? Como é que a gente pode colocar isso em prática no dia a dia? Sim, perfeito. No estresse a gente tem que pegar 3 pontos, assim, né? A gente tem 3 aspectos que são importantes. A genética, o físico, né? Em que aí vai entrar depois que a Ana vai falar um pouquinho mais pra gente, né? A parte ali psicológica e a parte ambiental.
né? Então, ali na parte psicológica, a gente precisa entender, né, como que a gente está interpretando aquela situação, né? Por que aquilo me gera tanto estresse? Né? O que aquilo significa para mim, né? A gente ativar, porque igual eu falei lá atrás, né? Quando a gente tá num estresse muito grande, né? A gente ativa mais a nossa parte emocional, né? Então a gente precisa olhar para a parte mais racional, de entender, não, mas por que isso aqui tá me estressando, né? Por que eu tô estressado no trânsito, né? Olhar para isso. E isso a gente precisa desenvolver, né? Então, isso é muito importante, né? Eu até falei no outro episódio, né? O conhecimento é muito importante. Então, hoje a gente tem uma vasta gama de acesso à informação, né? E que a gente pode, né? Então, a gente hoje tem muitas informações, né? Sobre desenvolvimento pessoal, habilidades. Então, a gente pode estar consumindo esse tipo de conteúdo, né? Aí, até mesmo a psicoterapia, né, é muito importante a pessoa avaliar, né, ver esses sinais aí que eu falei anteriormente, se isso já tá por muito tempo, se isso já tá afetando a qualidade de vida, ali, a sua produtividade, né, olhar, porque aí, na psicoterapia, né, a gente também vai estar desenvolvendo esses recursos, essas habilidades emocionais de racionalização, nessas habilidades de resolução de problemas. Hoje em dia a gente é muito correria, às vezes a gente nem para e pensa para achar uma solução para o problema. A gente só fica ali estressado, vivendo o problema, né? Então a gente tem que desenvolver essa parte, né, essa habilidade, né, do autogerenciamento, de ter esse tempo, né, pra gente manejar. E aí também, até nessa parte também física, né, a gente utiliza muito na psicologia, né, a pessoa na psicoterapia, de desenvolver habilidades, né, de exercícios de relaxamento, de respiração, né, hoje aqui a gente tem, né, o mindfulness de atenção plena, porque são todas as atividades e exercícios que ativam o nosso sistema parasimpático, que é o sistema que vai acalmar o sistema de alerta e trazer, né, aquela calmaria ali. Então, isso, né, fica difícil, né, pelo limite de tempo que a gente tem, mas vocês podem procurar, né, depois até no Instagram do Evitasoul, a gente pode trazer também essas técnicas, né, esses exercícios de relaxamento, de respiração, porque eles alteram a fisiologia. Às vezes a gente pensa, nossa, mas como uma respiração, né, diafragmática, uma respiração ali, simples, coisa de 3 minutos que a gente faz ali, ninguém tá vendo, mas a gente tá fazendo, pode alterar o nosso sistema de alerta. Mas é isso, né, altera a fisiologia, porque o nosso corpo tá integrado, né, então isso é muito importante. E aí também no ambiente, o que a gente pode fazer para alterar aquele ambiente, né? Muitas das vezes, a curto prazo, a gente não consegue, né? É o meu trabalho que é estressante, eu não consigo mudar de trabalho. Sim, a gente vai desenvolver habilidades que a gente chama de socioemocionais para lidar. Mas a longo prazo, eu posso me planejar para eu mudar de emprego? Então, vou fazer uma reserva financeira, vou me planejar, né? Hoje a gente tem aí, vou empreender, né? O que é a longo prazo? Né? Não, aqui é a minha vizinhança, né, é muito barulhenta e tudo mais, tá? Agora eu não posso fazer muito, mas a longo prazo, o que eu posso fazer para interferir no meu ambiente? E às vezes até a gente igual conversou um dia aqui, né? Um ambiente de pessoas, igual, né? Da pedalada, né? Vamos procurar ambientes em que vão proporcionar esses momentos, né? Mas eu acho que aí entra isso que você está colocando, né, Karine, assim, a longo prazo. As pessoas querem muito uma solução rápida, né? Não querem esperar, se programar, se organizar. Então, assim, se eu estou num ambiente que eu considero estressante, é muito mais fácil eu ficar reclamando daquele ambiente do que eu tomar essa consciência de que aqui, para mim, aquilo não é bom, não me faz bem, e a partir daí eu me programar para sair de lá. Às vezes até só o fato de você se programar para isso já alivia a carga de estresse.
Porque você sabe que aquilo ali é temporário. Porque isso é resolução de problema. Uhum. Você tá colocando... Então, a resolução de problema, ela traz pra gente um senso de controle. Uhum. O estresse, ele vem muitas das vezes quando a gente perde essa sensação de que a gente não tá em mais controle da situação. Não tem mais o que eu fazer. Então, aí vem o nosso sistema, né? Ele ativa muito mais o nosso sistema de alerta, né? Sim. Então, é olhar nesse sentido também, né? É. Então, mas o estresse, ele aponta muito para essa conexão corpo e mente, né? Um outro ponto que eu queria falar que eu esqueci, Adriana, que eu acho que é muito importante. E aí eu volto naquilo que eu falei antes, né? O estresse, ele é subjetivo também. Uhum. Então, por mais que eu não consiga mudar o ambiente, eu consigo desenvolver habilidades para me lidar Para com lidar isso. com esse... Né? Uhum. Porque, então eu não consigo mudar. Então, não, esse é o meu emprego, eu sou concursada, não tem como... Ótimo. Mas a gente vai desenvolver habilidades socioemocionais, né? Uhum. Tem um teórico da psicologia que eu gosto muito, né? Chama Viktor Frankl. E ele fala que quando a gente é incapaz de mudar uma situação, né? A gente tem que mudar em nós mesmos, Uhum. né? Então, a gente tem aí, olha, a gente já colocou aqui várias formas de lidar com o estresse, né? E isso diante da realidade de cada pessoa. Uhum. Eu volto, né, a reforçar isso, mas é porque é mais fácil reclamar do que está fora do que eu olhar para dentro e tentar mudar alguma coisa em mim mesma, né? Mas eu acho que isso vai naquilo que eu estava falando, né, da questão corpo e mente, porque assim, o quanto que os nossos pensamentos refletem no nosso corpo e o nosso corpo no nosso pensamento, né? E é na nossa parte emocional como um todo, né? E é por isso, né, que a gente vê que um trabalho de forma integral, né, que visa esses dois campos, né, que não separa isso, o emocional do biológico, né, como que isso é muito mais efetivo, né? E aí, Ana, eu te peço para complementar o que a Karine vinha falando para nós aí, né? O que a atividade física ajuda, né, no controle aí do estresse. Eu queria até pegar um gancho que a Karine falou, né, sobre a respiração, sobre técnicas de respiração. O que a gente percebe dentro do ambiente de atividade física? Que as pessoas, elas não fazem uma respiração correta em determinados exercícios, que seja um exercício aeróbico, que seja um exercício de força, que seja um pilates, onde que requer uma respiração diafragmática. Uhum. Então as pessoas, elas não conseguem ter uma consciência corporal. Mas eu acredito que essa consciência corporal, elas não têm devido a esse ambiente estressante que vem. Porque eu trabalho com pilates, eu trabalho com hidroginástica, são duas atividades diferentes, que trabalham respirações diferentes. E a gente percebe que às vezes, eu recebo assim, aluno que muitas vezes chega 7 horas da manhã, porque deixou a criança na escola, tá naquela correria, aí chega lá, faço pilates rapidinho, a gente sabe que ele precisa, né, o pilates ele requer uma respiração, os movimentos são movimentos fluidos, movimentos contínuos, então essa questão da respiração eu acredito que as pessoas ainda têm que adaptar, tem uma certa dificuldade, né? Porque respirar é tão natural que a gente não para perceber, né, como é que a gente está respirando, na verdade, né? E aí, essas técnicas, né, Karine, que vocês trabalham, né, que a gente orienta o paciente, uma respiração mais profunda, né, mais calma ali, essa tensão na sua respiração, isso ajuda muito, né? Agora, Ana, uma coisa que a gente sabe, né, assim, o exercício físico, ele libera naturalmente, né, muitas substâncias que são anti-inflamatórias, né, e por isso aí esse efeito tão positivo, né, para alívio dos efeitos do estresse. Só que quem é estressado, em geral, também é sedentário, né, porque até pelo próprio ritmo de vida não consegue o que a gente estava falando, não tem tempo para atividade física, não tem tempo para cuidar da alimentação, né? Não tem tempo nem para dormir, né?
Então, assim, essas pessoas, eu acho, né, tem aí 2 fatores, pelo menos, né, a gente falando, o estresse, o sedentarismo, que estão juntos ali e dificultam, muitas vezes, a mudança de hábito. Porque é difícil para a pessoa sedentária começar a fazer uma atividade física, né? Aí, nesse sentido, como é que você trabalha com... Então, Adriana, eu sempre, né, deixo como sugestão, né, começar a procurar uma atividade que traga prazer, que é o Começa por aí. primeiro ponto. Segundo ponto, o que eu indico? É começar devagar. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas acham que para fazer uma atividade física, ela tem que dedicar 1 hora do seu dia. E não é bem isso. Ela pode fazer uma atividade física que ela consiga em 30 minutos, em 40 minutos, né? E tentar mesmo achar alguma atividade que traga prazer, né? Quando a gente fala de pessoas sedentárias, né? A gente sabe realmente que eles têm essa dificuldade em começar. E quando começa, às vezes começa empolgados e não consegue levar adiante, né? Às vezes a primeira semana vai bem, aí naquela semana ali, se ela colocou, né, propôs fazer 3 vezes na semana, ela perde um dia, ela fala, já que eu já perdi um dia, eu não vou fazer mais esses 2 dias. Já que eu perdi 2 dias, e aquela história, né, Adriana? E deixar sempre para começar na segunda. E muitas vezes as pessoas acham que o quê? Tem que começar no primeiro dia da semana. Aliás, no segundo dia, né? Que o primeiro dia é o domingo, o segundo dia da semana, né? Então eu vou começar na segunda-feira. E se perdeu a segunda, se ela se propôs a fazer 3 vezes, segunda, quarta e sexta, perdeu segunda e quarta, o que eu vou fazer lá na sexta? Então, e aí vai criando essa... Como é que eu vou? Uma resistência. Né? Vai criando essa resistência. Sabotadores, né? Que acaba sendo. Que vão sabotando ali. Vai sabotando. E é sempre mais difícil começar. Mais difícil começar do que dar continuidade. Porque quem começa e sustenta isso por um tempo, né? Consegue perceber os benefícios da atividade física. Consegue. Né? Na verdade, qualquer mudança de hábito para um hábito mais saudável, quem faz a mudança dentro de um tempo não muito curto, mas um tempo razoável, começa a perceber os benefícios e aí quer dar continuidade, né? Então, assim, eu acho que esse primeiro passo de começar devagar, e como você falou, né, às vezes a pessoa, eu vou começar com 1 hora, não vai dar conta, se é sedentário, né, e eu vou fazer uma caminhada de 1 hora, vai fazer um dia, no dia seguinte já não vai aguentar fazer, sim. Né? E ter esse limite também, né, para não se cobrar demais. Porque se fizer isso, vai se frustrar, e aí é mais um motivo para não... E muitas, né, o que a gente, né, vê, as pessoas começam com exercício físico, aí procuram uma nutricionista, e aí já é a junção dos dois, né, da atividade física com a nutrição. Aí vem aquela questão da dieta, que começa a fazer, aí começa também muito bem, começa o exercício muito bem, e aí acaba que não... Né, não... Mas é por isso que é importante ter um acompanhamento especializado, né, com vários profissionais, né, como a gente faz aqui, transdisciplinar, né, para poder ajudar esse paciente a fazer essa mudança adequada, né? E permanecer nessa mudança, né? Sim, sustentar isso. Mas como eu disse, né, o início é mais difícil do que sustentar isso depois. A partir do momento que sente os benefícios, aí vai. Isso vai. Anda. Né? Mas antes eu quero pedir para essas pessoas que estão nos assistindo para se inscrever no nosso canal, curtir esse episódio, compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar do que a gente está conversando aqui. E agora sim, aí eu quero pedir para vocês para darem umas dicas aí práticas para quem está nos assistindo, de como fazer o gerenciamento desse estresse. Sim. Né? Eu acho que o ponto muito importante é justamente sobre isso que a gente estava conversando. Valorizar as pequenas mudanças que a gente pode fazer. Né? A gente às vezes acha, nossa, mas isso aqui não vai fazer diferença. Vai
né? Uma respiração que a gente coloca ali. Um ponto que é muito importante é dar pausas no nosso dia a dia. Qual que é a mensagem que a gente está mandando para o nosso cérebro? Porque o nosso comportamento, ele diz muita coisa, né? Teve até vou dar um exemplo aqui, mas nesse final de semana, né, eu e a minha família, a gente ia para uma confraternização e eu, né, fui passar no mercado para comprar umas coisas para levar, não tinha hora para chegar, ainda estava cedo, e eu me percebi correndo, andando rápido, né? Sem necessidade. Sem necessidade. E qual que é a mensagem que esse comportamento passa para o nosso cérebro? De que a gente vai perder a hora, de que a gente está atrasado, né? Isso é um ponto até que a gente trabalha no método dia, né? O comportamento, qual que é o comportamento que a gente está tendo? Então, dá essas pequenas pausas no nosso dia, né? Ali a gente vai... Eu falo que um dos pontos é a gente não usa os 5 sentidos que a gente tem, né? A nossa atenção é tão difusa, né? Que a gente tem tantos estímulos. Então, a gente tem que usar mais os nossos 5 sentidos, né? Você que às vezes já faz uma atividade física, vai fazer uma hidroginástica, sente a temperatura da água, o que tá, né? As pessoas não têm, às vezes, né? Se você perguntar, a água tá quente, tá fria, não sabe o que dizer, né? Prestar atenção no movimento ali do corpo na hora que tá fazendo pilates, daquilo que tá comendo, né? A gente que trabalha ouvindo muitas pessoas, né? Ali, vamos olhar as expressões, ver as pessoas, né? Acho que se as pessoas puderem lembrar disso, né? Não, vou usar mais os meus 5 sentidos. É uma forma de trabalhar a atenção. É a presença, né? A presença naquele momento presente, né? Então, é olhar isso, né? Cuidar muito do sono, ter esses momentos, né? Hoje pode também procurar, né? A gente chama de higiene do sono. Não dá tempo da gente desmiuçar aqui, mas ter esses cuidados, né, com o sono, assim, isso é muito importante. E valorizar, acho que também isso, valorizar os pequenos passos que a gente pode ter. Ana, E algumas dicas? deixo. Eu acho que, como eu, né, falei, procurar uma atividade que traga prazer, né, que seja ela individual, que seja ela em coletiva, né, e nós estamos aqui para ajudar, para auxiliá-los, né, nessa caminhada. A atividade coletiva, ela é muito importante. Inclusive porque ela vai suprir aí dois pilares da medicina do estilo de vida, né? Que é, no caso, o exercício, né? O movimento, e também o relacionamento social, né? E isso é muito importante. E a gente sabe que é justamente a combinação de estratégias que é a chave pro sucesso, né? E é muito importante, né, Adriana? Eu acho que isso aqui é importante marcar, né? A pessoa observar tudo isso que a gente colocou aqui no início, né? É buscar ajuda profissional, né? Isso é muito importante. Porque essas orientações, né, que a gente vai dando aqui, isso é muito importante. Mas se a pessoa observar, né, um grau de disfuncionalidade muito grande, ela precisa de uma ajuda especializada, né? Ela precisa buscar essa ajuda profissional o quanto antes. Até questão da atividade física, né? Muita gente vai falar, eu vou caminhar, né? E aí não tem limite, né, Ana? E não é assim, né? Às vezes não sabe nem... Porque assim, eu para caminhar eu não gasto nada, eu não preciso de nada. Preciso de um bom tênis, né? Porque senão vai acabar causando lesão. Então assim, é preciso, né, a consulta com um profissional especializado, né? Então agora, para a gente já ir encaminhando aí para o finalzinho, eu queria que vocês falassem aí como que a psicologia e a atividade física se complementam, né, nesse trabalho que a gente faz até aqui na clínica, né? Sim. Eu acho que é muito nesse sentido transdisciplinar, né? Da gente apoiar, né? Qual que é as dificuldades que a pessoa tem para aderir a uma atividade física, né? É a motivação, ou são padrões de autossabotagem, né? Que geralmente a gente vê, a pessoa ela sempre tem um padrão ali, né? Em que ela tem dificuldade, vamos dizer assim, que ela patina, né? Então, esse olhar integral, né? Eu acho que é muito importante, né? E é como a gente vai se complementando, né, Ana?
Sim, e aqui na clínica, né, nós temos uma equipe completa com educadores físicos, com psicólogo, com os nutricionistas, os psiquiatras. Então, assim, eu acho que estamos aqui prontos para recebê-los, né, e inserindo né, o exercício de uma forma gradual, porque aqui nós estamos falando de pacientes, de pessoas que estão com estresse elevado, então a gente vai caminhando nesse sentido e sempre mostrar para esses pacientes que assim, não precisa de muito, precisa de 30 minutos para cuidar do corpo, né? Seja do corpo, seja da mente, só isso, não precisa de muitas horas, muita dedicação de horas no dia, né? Eu acho que a psicologia trabalha aí muito a questão da motivação, né? Essa paciência que a gente falou, né? De se dar o tempo, de não ter também muita cobrança. E a atividade física, ela, pelo efeito que ela tem no cérebro, né? Quando ela né, ativa uma série de funções e aí permite com que a gente tenha mais clareza até do que a gente está vivendo, permite com que responda melhor até a psicoterapia, né, Karine? Com certeza. Bom, meninas, a gente está caminhando aí para o final, né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para as pessoas, né? O que vocês... Mais, né? Além do que vocês já disseram aí, o que vocês querem deixar de mensagem final aí no nosso episódio de hoje? Acho que eu deixo uma pergunta, né? Que eu gosto muito e eu faço para mim vários momentos, né? Por que a gente tá correndo? Pra onde a gente tá correndo? Né? Porque às vezes a gente tá nessa correria o tempo todo, mas a gente nem sabe pra onde a gente tá indo. A gente sabe, Karine. Todo mundo sabe pra onde que a gente tá indo. Sim. Na correria, a gente tá acelerando a nossa chegada lá. Sim. Você sabe do que eu tô falando? Sim, sim. E a gente precisa ter essa clareza, porque e quando a gente chegar, quando a gente olhar para trás, o que a gente vai sentir? Né? A gente vai se orgulhar. O que a gente vai deixar? Sim. A gente vai se orgulhar daquilo que a gente construiu. Ou a gente vai, nossa, queria ter tempo para ter feito ter feito aquilo, viver de novo. E isso é interessante, porque eu já trabalhei, né, no hospital, estudei muito sobre luto, final de vida, e essa é uma das angústias maiores que as pessoas têm no final de vida. Nem é se deparar com a morte, mas é se deparar com a vida que teve. Esse é o que traz mais angústia. Então acho que essa pergunta, ela faz a gente pensar muita coisa. E aí eu pego um ganchinho no que a Karine falou e falo que 30 minutinhos, que eu fico batendo nos 30 minutinhos, eu acho que dá pra gente conseguir muita coisa e cuidar muito dessa caixinha da gente, que é o nosso corpo. Essa é a mensagem que eu deixo. E da mente. Bom, meninas, obrigada por vocês terem Adriana, compartilhado esse tema tão importante conosco, né? E, enfim. Foi ótimo. Ansiosa pelos próximos. Sim. Obrigado a você que esteve conosco até agora. E vou deixar um recadinho final, tá? Realmente não dá pra gente viver sem estresse. Mas é possível não viver estressado o tempo todo, né? E principalmente controlar esse estresse para que ele não afete tanto a nossa saúde. E aí, eu ainda te peço, se inscreve no nosso canal, curta esse episódio e compartilha com quem você ama e quem você considera que precisa diminuir um pouquinho o estresse do dia a dia. A gente se vê no próximo. Até mais.